Bom, pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela, coloquei aí para vocês, pintei de laranja a Finlândia no mapa, pintei também uma parte da Rússia em verde, porque vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre a geopolítica do Ártico que está sendo desenvolvida pela OTAN, que quer aumentar a sua presença militar na região do Ártico. Logicamente que isso vai ampliar a tensão em relação à Rússia. Não à toa o título dessa primeira tela que eu trouxe para vocês aí, coloquei dentro daquela caixinha preta ali na parte superior, o título é Ampliação da Tensão no Ártico. E abro aí com um mapinha. Diga-se de passagem, essa minha apresentação de hoje, esse meu vídeo de hoje, essa minha aula de hoje, digamos assim, eu sou professor, né? Faz tempo que eu não uso essa expressão, estou dando aula. Normalmente eu falo análise, apresentação, vídeo, né? Mas não deixa de ser uma aula, né? Tanto é que alguns de vocês colocam no comentário, né? Presente, né? Ali colocando como se fosse respondendo a chamada, né? Então, nessa minha aula de hoje, nesse meu vídeo de hoje, nessa minha análise de hoje, eu coloquei bastante mapa, mais do que o normal. É uma apresentação bastante cartográfica. Normalmente eu coloco bastante mapa, mas hoje está preponderante o mapa aí em quase todas as telas. Eu, como professor mesmo em sala de aula, sempre gostei muito de levar o mapa, entrar com o mapa nas costas, assim, para ir pendurar no quadro, né? Eu acho importantíssima a espacialização. Eu sou geógrafo de formação, logicamente que eu trago aí esse vício, entre aspas, de profissão, um bom vício, né? Para fazer uma subversão do termo vício aí, né? E se eu não me engano, acho que essa semana aí foi dia do geógrafo. Eu sou péssimo com datas, tá? Péssimo com datas. Às vezes eu esqueço até o meu próprio aniversário, então me perdoem, mas acho que foi esses dias aí o dia do geógrafo, né? Até teve o dia do geólogo também, eu vi por causa de algumas postagens na rede, senão eu não me lembraria. E eu confesso para vocês que sou péssimo com datas e muitas vezes é a rede que me avisa, né? Até sobre o meu próprio aniversário muitas vezes. Não é que eu sou péssimo, assim, né? É que eu não dou muita bola para datas, assim, né? Eu sou um cara muito ligado a formalidades e datas especiais. Não é muito do meu feitio. Mas deixa eu voltar aqui para o vídeo e parar de falar sobre mim mesmo. Nessa primeira tela aí, nesse mapinha, eu coloquei um X na região do Ártico, ao norte da Finlândia e da Suécia, e eu coloquei ali um X ao sul da Finlândia, no Mar Báltico. Por que eu coloquei um X no Ártico e um X na parte polar ali ao norte da Suécia e da Finlândia e um X ao sul ali no Mar Báltico? Porque a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, a Finlândia já se confirmou e a Suécia ainda não, ela é fundamental para a geopolítica do Ártico, ou seja, para o norte ali, e ela é importante para a geopolítica do Báltico. O Mar Báltico é aquele mar ali que está com um X ao sul da Finlândia, debaixo da Finlândia, né, para usar uma expressão. Meu professor detestava esse tipo de coisa, né? Não é embaixo, é ao sul. No mapa a gente se desloca para o norte, para o sul, porque na vida a gente anda para frente, para o lado, para o outro. Então vai para o norte, para o sul, a gente não anda para baixo. Quem vai para baixo é minhoca, ele dizia, né? Mas tá certo, geograficamente tá certo, né? Mas só para se encontrar no mapa aí, né? Debaixo da Finlândia, ali ao sul da Finlândia, né? Para deixar o meu professor da faculdade irritadíssimo, né? Ao sul da Finlândia a gente tem ali o Mar Báltico e a geopolítica do Báltico. Percebam que assim, ó, integrar Suécia e Finlândia na OTAN é fundamental para a geopolítica do Mar Báltico. É fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje novamente, mas focando na questão do Ártico, que é o tema dessa notícia aí que eu trouxe da Reuters. Deixa eu repetir aqui, Reuters, para ver se os algoritmos ajudam, né? Que já que a Reuters é mídia mega corporativa, é a mídia britânica. OTAN lança manobras no Ártico prometendo proteger o mais novo membro da Finlândia. Proteger de quem a gente ainda não sabe, já que a Rússia não fez qualquer movimento em direção à Finlândia. Então a OTAN ela tem essa coisa, a gente vai se proteger, vai fazer operações e tal, e no final quem acaba promovendo
As hostilidades é a própria OTAN com o discurso de que está se preparando para se defender. Antes mesmo do conflito na Ucrânia começar, teve uma porrada de exercícios no Mar Negro e uma porrada de exercícios no Mar Báltico. Diga-se de passagem, segundo Seymour Hersh, foi durante um desses exercícios ao longo do conflito na Ucrânia, exercícios da OTAN, que houve o atentado terrorista que explodiu as linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2. E isso foi trabalho da OTAN, de mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, trabalhando de maneira conjunta com a Noruega, segundo o Seymour Hersh, que é uma das versões até o momento mais sólidas a respeito do que teria acontecido e quem teria explodido as linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2, que levam o gás da Rússia até a Alemanha através do Mar Báltico, ou deveriam levar, não tivessem sido tão sabotadas como foram. Trago aí 2 pontos para discussão, letrinhas em vermelho, letrinhas em azul. Começo pelas letrinhas em vermelho. A Finlândia está sediando jogos, exercícios da OTAN no Ártico, e são os primeiros exercícios como membro do bloco. A Finlândia integrou-se à OTAN, a Suécia ainda não. A Suécia ainda precisa ser confirmada, imagina-se que agora no meio do ano pode ter um avanço da discussão. Vai ter um encontro, eu não me recordo exatamente se é na Lituânia, agora na Letônia, não me recordo onde é que vai ser na Lituânia. Vai ter uma cúpula da OTAN, agora me fugiu. Eu já falei sobre isso umas 2, 3 vezes, mas esqueci. Me perdoem, eu leio tanta coisa que acabo deletando outras. Mas quando a cúpula aconteceu, eu vou trazer certinho para vocês. Mas vai ter aí um encontro da OTAN, uma cúpula da OTAN, e a Suécia espera apresentar a sua entrada na OTAN, e a OTAN quer dar uma resposta para a Suécia até o acontecimento dessa cúpula. Não sei como é que a coisa vai se desenrolar, porque a Suécia ainda tem que discutir com a Turquia, né? A Turquia está com vários problemas com a Suécia tem que explicar muita coisa aí para a Turquia tem que dar o aval, porque a Turquia é um dos membros da OTAN e ela faz um jogo duríssimo. A Turquia, logicamente, que vai tirar muita vantagem dessa situação. A Turquia, isso aí faz parte do show da Turquia, fazer essa pressão para conseguir tirar vantagem. Então não sabemos ainda se a Suécia vai entrar, mas é uma das intenções aí da OTAN apresentar a entrada da Suécia. Não sei, mas a Finlândia já está na OTAN, é o membro mais recente aí a entrar. Segundo ponto, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e Suécia, que ainda não é membro da OTAN, participaram desse exercício. Então a Suécia, assim, existe uma das linhas de investigação, uma das suspeitas de atentado contra as linhas do Nord Stream 1 e 2 recai sobre a Suécia, porque tinha um navio sueco passando muito próximo, muito suspeito ali, muito próximo do momento em que aconteceu as explosões. Então a Suécia também é uma das suspeitas. A Suécia também está investigando, mas está investigando com aquela morosidade enorme, assim como a Alemanha também. Ninguém fala nada sobre qual é a verdade. O Seymour Hersh já falou que a Alemanha talvez não tenha participado do atentado, mas que ela está acobertando quem participou é quase uma certeza. Tá? Então o Seymour Hersh está apontando o dedo aí, está fuzilando a galera. O Seymour Hersh é um jornalista que apresentou aí essa possibilidade da OTAN ter promovido esse atentado e explodido aí as linhas do Nord Stream 1 e 2. Tá? É um assunto que eu já discuti bastante aqui no canal, até não expliquei quem era o Seymour Hersh, porque até peço desculpas, mas eu já discuti bastante esse assunto aqui no canal. Aí tem a região polar, um mapa polar visto pela perspectiva do Polo Norte, e isso dá uma dimensão do atrito que é a questão da zona polar ártica, no que tange a questão militar, porque metade da zona polar ártica é território russo, e a outra parte ali tem uma zona de contato enorme. Podem perceber que Finlândia e Suécia lá embaixo ali no mapa, quer dizer, né, na parte inferior do mapa, é importante que elas entrem. Daí tu tem a Noruega, a Islândia, tu tem a Groenlândia, que é a questão da Dinamarca, Canadá e Estados Unidos. Então essa geopolítica do Ártico, ela está cada vez mais intensa. E já faz um tempo que eu estou discutindo com vocês aqui que a OTAN quer ampliar a sua presença militar no Ártico. A Rússia está convidando países dos BRICS, do Sul Global, para participarem de pesquisas e exploração econômica no Ártico, ou seja,
a Rússia está trabalhando também para formar uma coalizão ali para ter apoio. Por quê? Porque a OTAN está formando uma almôndega militar aí para tentar esmagar a Rússia. Só que o Ártico, a Rússia tem um preparo enorme para combates no Ártico, tem uma tecnologia desenvolvida para combater no Ártico, porque percebam o tamanho da presença russa no Ártico. Então a Rússia não dormiu, né, não dormiu no ponto nesse sentido aí. Trago 2 pontos para discussão aí. O primeiro deles é o seguinte: Suécia e Finlândia são centrais para a geopolítica do Ártico, onde OTAN e Rússia têm ampla superfície de contato. Segundo ponto: Finlândia e Suécia, Suécia e Finlândia também são úteis à OTAN para a consolidação de uma frente contra a Rússia no Mar Báltico, ou seja, no X que está ao sul da Finlândia ali, então também são importantes ali, tanto é que já teve exercício simulando parte da Suécia sendo invadida e como seria essa resposta. Tem bastante discussão sobre Kaliningrado. Kaliningrado é aquela partezinha da Rússia ali que fica ao norte da Polônia e que é estratégica para a questão do Báltico. Já discutimos sobre isso aqui também. Existe uma série de oleodutos e gasodutos que passam pelo Mar Báltico. Então é geopolítica energética do mais alto nível que está sendo discutido aí, que está movimentando a geopolítica europeia nesse momento. Continuamos na Europa, mais mapas. Continuamos discutindo a questão da antiga Iugoslávia. Percebam que eu acampei nesse assunto ao longo dessa semana aí. E coloco o seguinte título na parte superior: Bósnia e Herzegovina, antiga Iugoslávia, Sérvia, antiga Iugoslávia, e uma série de Croácia, antiga Iugoslávia, e mais uma série de países ali que faziam parte da antiga Iugoslávia, que foi dissolvida. Tanto é que essa semana eu trouxe para vocês um mapinha da antiga Iugoslávia e esse território pós-balcanização, pós-processo de dissolução disparado pela OTAN, que fragmentou o território da antiga Iugoslávia. A gente percebe muito isso pelas Copas do Mundo, né? Um ano tem a seleção da Iugoslávia, depois ela não tem. Era uma baita de uma seleção, né? Se eu não me engano, tinha um cara que jogava no Brasil aqui, não sei se ele, acho que hoje ele deve ser treinador, alguma coisa assim. Era um cara que se expressava muito bem, até um cara bem inteligente nas entrevistas que dava, que era o Petkovic. Eu acho que ele é iugoslavo, né? Ele inclusive tem uma entrevista que ele dá, eu não sei qual é o programa que ele estava, que a pessoa meio que tenta malhar pau na antiga Iugoslávia, e ele vai lá e diz: não, mas não era assim. E a pessoa, né, rola um constrangimento, né, tá atrasada a Iugoslávia, porque lógico, a Iugoslávia foi um alvo dos ataques da OTAN na década de 90, no final da década de 90, e o processo de dissolução da Iugoslávia esteve no centro da discussão. E claro que a mídia defende a versão da OTAN. Aí foram entrevistar o Petkovic, eu acho que isso já foi nos anos 2000, falar sobre a antiga Iugoslávia, e ele defendeu com unhas e dentes a Iugoslávia lá, e rolou um constrangimento ao vivo. Eu não me lembro que programa que isso aconteceu, tá? Porque foi um vídeo que eu vi na rede aí. Era um programa que não tinha nada a ver com geopolítica, era um programa tipo de entrevista, assim, sobre fofoca, sabe? E ele atorou, assim, ele deu no meio. Não era assim não. Mas vamos falar aqui sobre o seguinte assunto, coloca o título ali: mais atos da OTAN contra o povo sérvio. Por quê? Porque essa semana eu já falei com vocês a respeito da repressão da polícia do Kosovo contra o povo sérvio, e depois a coisa escalou e entraram as tropas da OTAN e promoveram mais repressão contra o povo sérvio, que saiu no braço contra as forças de segurança da OTAN. Inclusive, teve um episódio que teve 50 e poucos feridos para os lados dos manifestantes e 30 e poucos feridos para o lado da polícia não, dos soldados da OTAN. Ou seja, o povo não deixou barato aquilo ali, né? E lógico, a mídia abordou o quê? Sérvios atacam e ferem soldados da OTAN. Por que isso? Né? Que inversão de valores é essa? Forças de segurança que estão ocupando militarmente, forças internacionais de segurança, forças transnacionais de segurança que estão ocupando militarmente a antiga Iugoslávia, descem o cacete, me perdoem a expressão, no povo sérvio, e a mídia aborda como as forças de segurança da OTAN apanharam. É brincadeira, né? A abordagem da mídia é brincadeira, é de dar nojo. Mas vamos pegar aqui esse tema que eu trago para vocês agora. Olhem isso aqui: bombardeiros
estadunidenses sobrevoam a Bósnia em sinal de apoio à Bósnia. No processo de dissolução da Iugoslávia, o apoio da OTAN à Bósnia foi central e a criminalização da Sérvia naquele momento também foi central. E agora a gente vê que existe uma continuidade desse processo de ataque ao povo sérvio, de utilização da Bósnia como a vítima e o território que precisa ser defendido pela OTAN. E agora tem uma parte da Bósnia insatisfeita com a permanência na Bósnia, né, com várias divergências em relação ao Estado bósnio, e a OTAN defendendo o Estado bósnio. Se fosse algo do interesse da OTAN, ela continuaria fragmentando, como ela faz com Kosovo, entendeu? Porque tu pode perceber assim, quando o movimento é sérvio, insatisfeito com a Bósnia, defende a integridade do Estado bósnio. Quando o processo é de insatisfação com o Estado sérvio por parte de Kosovo, separa Kosovo e reconhece a independência de Kosovo. Então não é essa coisa assim, eu sempre vou defender quando for a soberania e a integridade de um Estado. Eu sempre vou criticar quando for um processo separatista, porque depende muito de como a OTAN se posiciona. Porque a OTAN não é assim, ela não defende a integridade de todos os Estados e ela não defende separatismo de todos os povos. Ela escolhe conforme o seu interesse. Então, quando a gente vai observar essa questão, a gente também precisa fazer esse movimento, normalmente observando como é que a OTAN está se comportando. Porque senão a gente embarca numa espécie de comportamento automático. Sempre que tem um processo de reivindicação de autonomia de um povo, a gente, não é porque senão eu tenho que embarcar em todos os apoios. Não é assim que funciona. A coisa tem que ser pensada caso a caso. Nesse caso aqui, isso aí é uma série de desenhos e redesenhos que foram sendo promovidos ao longo do tempo, muito por influência internacional na antiga Iugoslávia. Então eu preciso ir pesando caso por caso aí. Coloquei no mapinha para vocês, lá em cima, né, a Bósnia e Herzegovina pintada em verde, e embaixo um zoom na Bósnia e Herzegovina, e está pintado ali de vermelho mais escuro, ou rosa escuro, não consigo diferenciar muito essas cores aí, né? Os setores ali sérvios que são insatisfeitos por fazerem parte do Estado bósnio, estão com divergências ali com o Estado bósnio e que estão sendo defendidos, a Bósnia está sendo defendida pela OTAN, e esses bombardeiros aí estadunidenses que sobrevoaram estão tentando dissuadir esses setores que estão insatisfeitos com o Estado bósnio. Vamos lá, vamos discutir esse assunto aí então. Trago 2 pontos. Os bombardeiros Yankees visaram dissuadir o líder da República Srpska. Eu acho que é assim que se pronuncia, porque eu olhei antes a pronúncia, né? Vocês não acham que esse monte de consoante uma do lado da outra eu vou conseguir pronunciar, né? O português ele é bastante vogal, né? Ele tem bastante vogais, assim. Então, quando a gente lida com outras, normalmente eu tive muito aluno, quando eu tinha muito aluno com sobrenome polonês, muitas vezes polonês, não é esse caso aqui, né? Mas eu vi que tinha uma consoante atrás da outra, assim. Então, quando eu ia dizer pro cara, eu falei, me orienta aí como é que eu pronuncio isso aí, porque muita consoante uma atrás da outra, eu não sei pronunciar, não. E esse aqui é Srpska, eu acho que é assim que se pronuncia porque eu dei uma olhadinha antes, né? Porque caso contrário eu não teria coragem de pronunciar tanta consoante assim, uma conectada na outra. E essa República Srpska aqui, ela é sérvia e ela é semi-autônoma dentro do território bósnio e ela está buscando a independência porque ela está num processo de contrariedade em relação a alguns processos que acontecem no Estado bósnio. Ou seja, é mais uma dessas reacomodações que não funcionaram muito bem na dissolução do Estado iugoslavo. Segundo ponto, o líder da República Srpska tem ameaçado separar-se do território bósnio contra a vontade das forças da OTAN. Então a República Srpska, ela aparece ali pintadinha para vocês no mapa, né? Que são essas regiões aí que estão insatisfeitas por estarem no Estado da Bósnia e Herzegovina. Então vamos lá, deixa eu ver se então tá aí o assunto, né? Por que mais atos contra o povo sérvio? Porque a OTAN já desceu a porrada nos sérvios dentro de Kosovo. Kosovo, que não é um país, é uma província sérvia,
reconhecida como país por alguns países membros da OTAN. Diga-se de passagem, é um assunto que eu entro agora para falar com vocês. Coloco a seguinte pergunta: será que os Estados Unidos estão temendo que o caos saia de controle no Kosovo e a repressão kosovar acabe disparando um processo de resposta do Estado sérvio que não tenha mais volta e isso acabe mobilizando a opinião internacional contra Kosovo? Pode ter um certo receio dos Estados Unidos. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Olhem o que os Estados Unidos estão fazendo com Kosovo. Normalmente os Estados Unidos apoiam Kosovo. Se eles não estão apoiando, porque estão enxergando que, olha, vocês passaram da conta e pode dar problema aí, eu não quero me envolver nisso aí e também não quero que vocês deem o passo maior que a perna, porque o Estado sérvio pode acabar tendo combustível e apoio da opinião internacional para fazer alguma coisa. Então tomem cuidado com o que vocês estão fazendo aí. Olhem a matéria aí que eu trago para vocês. Os Estados Unidos penalizam Kosovo após agitação no norte de maioria sérvia. Ou seja, os protestos continuam e houve forte repressão por parte da polícia de Kosovo. Ou seja, na província de Kosovo, existe uma grande população ali. Kosovo está pintada em laranja e a Sérvia em verde. Na verdade, Kosovo faz parte da Sérvia, mas esse aplicativo é bem para a OTAN, que eu utilizo para fazer o mapinha. Ele coloca Kosovo como um país, e Kosovo não é um país. Kosovo é parte da Sérvia. Então ali está destacado um em laranja e outro em verde, mas coloquem no mesmo território. E dentro da província de Kosovo, existe uma minoria sérvia e uma maioria albanesa. E o povo sérvio não reconhece alguns políticos que foram impostos goela abaixo dentro de lugares onde vivem, que são de maioria sérvia, entendeu? O norte de Kosovo é de maioria sérvia. E dentro dessas regiões aí, o Estado kosovar está impondo políticos albaneses, que não são do gosto dos sérvios. É isso que está dando problema, entendeu? Não é que os sérvios não querem saber de Kosovo e tal. Não, é que estão impondo políticos que não são do gosto sérvio. Aí a matéria continua. As relações de Kosovo com seu principal aliado dos Estados Unidos se deterioraram acentuadamente quando Washington disse que imporá penalidades até que o governo de Kosovo, Pristina, o governo, né, estão falando da cidade ali, tome medidas para diminuir a tensão que levou a distúrbios violentos na maioria sérvia ao norte do país. Repito, o Kosovo está tentando impor políticos albaneses aos sérvios que não querem esses políticos, estão boicotando as eleições. Trago 2 pontos para discussão aí. O primeiro deles é o seguinte: Kosovo foi suspenso de exercícios militares com os Estados Unidos, que é um exercícios chamados de Defender Europe, né? Segundo ponto, a repressão kosovar, ou seja, ligado ao estado de Kosovo aí, né? Estado com autonomia administrativa, mas é uma província da Sérvia. A repressão kosovar pode ampliar as manifestações, chamando o governo sérvio a intervir. E eu acho que esse é um pouco do medo que passa aí pelas mentes dos estadunidenses, a ponto deles meio que tentarem dar uma centrada em Kosovo. Olha, cara, não aumenta a tensão por esse lado aí que vai ficar difícil de controlar. E lógico, os Estados Unidos são contra o povo sérvio. Eles defenderiam Kosovo se a situação não fosse complicada, entendeu? Tá aí cenas da repressão policial. Coloquei 2 fotinhos aí, tem várias fotos que se encontram nas redes desde que não seja o Google. Eu acho que hoje que eu comecei a ver, né, alguma coisa. Acho que eu vi uma matéria do The Guardian. Acho que foi uma matéria do The Guardian que eu vi. Não vi muitas outras não. E mesmo assim, a matéria do The Guardian, a foto do The Guardian, eu tive que encontrar pelo Yandex, que é um outro mecanismo de busca que não é o Google. Para vocês terem uma ideia de como a coisa é árida, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma expressão, né? Que pesquisar coisas desse tipo no Google é tosquia, é tosa de porco, né? É muito grito e pouca lã, né? Porque tu vai lá, faz um trabalho enorme de pesquisa e tu encontra muito pouca imagem. Pode ser que a mídia alternativa, fazendo essa pressão aí, acabe gerando uma quantidade maior de imagens que acabe aí furando o bloqueio. Mas até o momento são muito poucas, tá? Trago 3 pontos para a discussão. Se é a pressão das forças de segurança de Kosovo e das tropas da OTAN contra o povo sérvio em Kosovo.
Trago 3 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte: o Kosovo está tentando instalar à força prefeitos de etnia albanesa. Segundo ponto, membros da OTAN reconhecem Kosovo, que é uma província sérvia, como uma nação independente. Então só estou rememorando o que eu já falei aqui antes. Terceiro ponto, sem o apoio da OTAN, com tropas na região, são 3.700 soldados, Kosovo não manteria a sua condição, seria atropelada pelo Estado sérvio, ou seja, a existência da autonomia administrativa de Kosovo depende muito do apoio da OTAN. Se Kosovo começar a pisar no tomate, aí a coisa vai ficar difícil, porque Kosovo depende das forças da OTAN para manter a sua autonomia administrativa. E não pode sair muito da linha, porque daqui a pouco o Estado sérvio acaba tendo ensejo para atropelar aí o que determina Kosovo com alguma autonomia administrativa. Vamos para o Indo-Pacífico, porque tem tensão crescendo lá também. Tanto é que eu coloco o seguinte título: era justamente isso que os Estados Unidos queriam. Coloco na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta ali, e trago o seguinte recorte da página de Relações Públicas do Comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos, que é o US Indo-PACOM ali, né, que é o Comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos. É o Comando Militar dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico. Tem o Comando Militar dos Estados Unidos para a América Latina, tem o Comando Militar dos Estados Unidos para a África, tem o Comando Militar dos Estados Unidos... Então, os Estados Unidos setorizam a sua atuação como, abre aspas, fecha aspas, polícia do mundo. E eles vão setorizando e tem o setor voltado para o Indo-Pacífico. E lá na página deste setor, apareceu uma publicação que é essa aqui, ó. Declaração do Comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos, Comando Militar do Indo-Pacífico dos Estados Unidos, sobre uma interceptação não profissional de aeronaves dos Estados Unidos sobre o mar da China Meridional por caças chineses. Eu vi o vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo. É um avião espião dos Estados Unidos que está sobrevoando lá alguma região do mar meridional da China, que eu coloquei o X no mapa para vocês ali no mar meridional da China, e ele está passando por alguma região que até o momento em que eu estou gravando esse vídeo não liberaram que região é essa, e aí vem um caça chinês e cruza, assim, ó, cruza a frente. Procure esse vídeo, ele está na rede, tá? E aí ele gera uma turbulência ali, até o piloto fica assim, né? E o cara vai dizer, mas ele não passou tão perto, mas a gente está falando de manobras no ar. Então, logicamente que o caça chinês cortou a frente, claro, a coisa não foi assim, né? Passou de raspão, mas por uma operação aérea, é uma operação arriscada e claramente uma advertência. E por que eu digo que é justamente isso que os Estados Unidos querem? Porque os Estados Unidos querem esses episódios no qual um avião estadunidense cruza com um jato chinês, uma embarcação estadunidense cruza com uma embarcação da China, para aumentar a tensão, para ir criando uma situação problemática e insustentável de conflito na região contra a China. Porque a postura dos Estados Unidos e da OTAN é balançar o barco, para ver se muda a situação. Como a China está nadando de braçada na situação econômica global, a China quer manter a situação estável. Por isso que um lado gera caos e o outro tenta estabilizar. Trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: um jato chinês cruzou a frente de um avião espião dos Estados Unidos sobre o mar da China. O mar da China é o nome do mar, tá? Embora tenha várias divergências ali de controle das regiões marítimas ali, né? Segundo ponto: os Estados Unidos estão firmando parcerias na região para gerar situações desse tipo no mar da China Meridional. Tem uma parceria ali que eu tenho discutido com vocês que envolve as Filipinas, para promover patrulhas marítimas dos Estados Unidos com embarcações estadunidenses no mar da China Meridional, em águas que dizem respeito às Filipinas. Isso vai dar problema, porque são embarcações dos Estados Unidos se metendo ali. Os Estados Unidos estão tentando explorar essa situação. Teve até um camarada que fez uma boa pergunta ontem. Tá, Tiago, mas tu não acha que a China também gera muita turbulência, ela avança sobre alguns territórios ali, sobre algumas zonas marítimas que não deveria? Não, claro, tu tem divergências ali realmente acontecendo. Se vocês pegarem e colocarem Mar da China Meridional mapa, vocês vão ver que tem águas ali que são disputadas, tem certos recifes de corais que não tem uma concordância. Mas a resposta que eu dei para ele e que eu coloco agora é a seguinte: eu acho que isso tem que ser arbitrado por grupos na região, por relações bilaterais,
Porque se botar os Estados Unidos na parada, eles vão tentar gerar bagunça na região. É aí que está a questão, entendeu? Os Estados Unidos vão tentar usar isso para jogar combustível na situação. As Filipinas podem estar preocupadas com a intromissão da China em algumas águas que ela julga suas, em algumas regiões, ali, algumas ilhas, que ela julga suas. Não estou colocando razão para um lado ou para outro. Só que os Estados Unidos não estão tentando ver o lado das Filipinas, estão tentando jogar as Filipinas contra a China. É aí que está a coisa, entendeu? Continuamos no Indo-Pacífico, vamos falar um pouquinho sobre Taiwan. Olhem, assim, ó, os caras estão montando uma situação lá. Britânicos e estadunidenses estão criando uma zona de conflito lá. Se a coisa vai acontecer ou não vai, não sabemos, mas eles estão fazendo de tudo para que aconteça. Esse é o fato. Trago ali o seguinte título: Armando o conflito no Indo-Pacífico. Armando literalmente nesse caso, né? Não estou usando só de maneira figurativa. Matéria do Taipei Times. Mísseis Stinger dos Estados Unidos entregues a Taiwan. A matéria continua. Os militares já operam variantes das armas entregues pelos Estados Unidos e podem ser usadas como mísseis de curto alcance contra aeronaves voando em baixas altitudes. Ou seja, aquilo que os Estados Unidos disseram, que estão trabalhando para transformar Taiwan em um porco-espinho contra a China, lembrando, Taiwan é parte do território chinês com autonomia administrativa, mas é parte do território chinês. Isso significa respeitar o princípio de uma só China. Isso não sou eu quem disse. Esse é um acordo com o qual os Estados Unidos concordam. O princípio de uma só China. Taiwan tem autonomia administrativa, mas é parte integrante do território chinês. O que os Estados Unidos estão fazendo? Eles estão doando armas para Taiwan. É uma situação muito complicada, na verdade, né? É muito desrespeito. Os Estados Unidos pegam a noção de autonomia administrativa e esticam ela até ela se confundir com independência. Esse é o grande problema. Aí está a China pintada de laranja e Taiwan de verde. Mais uma vez o aplicativo me dá a possibilidade de pintar Taiwan como se fosse um país, que ele não é. Mas quem tu pensa que tu é para dizer que Taiwan não é um país? Eu não estou dizendo nada, na verdade. Essa não é a minha opinião. Essa é a opinião de boa parte dos países do mundo, inclusive dos Estados Unidos, que não reconhecem Taiwan como país. Tem gente que é mais yankee, tem uma opinião mais yankee do que os próprios Estados Unidos na sua oficialidade. Né? Não, mas como tu pensa que Taiwan não é um país? Porque Taiwan não é um país. E os próprios Estados Unidos reconhecem isso. Só que eles usam ali uma certa ambiguidade estratégica que deixa a coisa muito confusa. Trago 2 pontos para a discussão. Os Estados Unidos estão enviando armas do seu próprio estoque, gratuitamente, entre aspas, para Taiwan, porque é aquela coisa que os liberais adoram dizer. Não existe almoço grátis. E os Estados Unidos não vão dar nada de graça. Se eles estão enviando armas para Taiwan gratuitamente, entre aspas, é porque há interesse aí. Eles estão comprando uma guerra por procuração e estão entregando a procuração na mão de Taiwan. Segundo ponto que eu trago ali. Desde 1979, os Estados Unidos vinham vendendo armas de defesa. Destaque-se o vendendo e armas de defesa para Taiwan. Isso faz parte do acordo. Por quê? Taiwan deve ter possibilidades defensivas para manter a sua autonomia administrativa. Mas os Estados Unidos não podem estimular ataques de Taiwan à China, porque isso fere o princípio de uma só China. Só que a gente está num momento confuso da história, turbulento, de transição. Os acordos vão se desfazer e essa questão de Taiwan passa por isso também. Continuamos na tensão no Indo-Pacífico, temos mais notícia e coloco aí o seguinte título na parte superior da tela: Coreia do Sul juntando-se ao Quad, que é a parceria quadrilateral, uma parceria militar que envolve Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. A Índia ela é aquele parceiro fluido, ensaboado, que vai fazer exercício com a Rússia, mas também vai fazer exercício com os Estados Unidos. Então, a bem dizer, o Quad é assim, ó, é Japão, Estados Unidos e Austrália, e os caras estão tentando acoplar a Coreia do Sul aí. Aí eu trago a seguinte matéria para vocês. Coreia do Sul e Austrália concordam em intensificar a cooperação em defesa, ou seja, é a Coreia do Sul aproximando-se
do status de bucha de canhão dos Estados Unidos numa guerra contra a China. Coreia do Sul pintada em laranja no mapa e a Austrália pintada em verde. Trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: a Austrália e Coreia do Sul irão realizar exercícios militares conjuntos. Segundo ponto: os dois países vão bolar estratégias conjuntas com ilhas do Oceano Pacífico, porque existe ali uma disputa pelo apoio das ilhas do Oceano Pacífico. Aí os Estados Unidos vão lá e flertam com Papua Nova Guiné, a China vai lá e flerta com as Ilhas Salomão, e assim a coisa vai acontecendo e as ilhas vão sendo colocadas de um lado ou de outro, né? E as ilhas, claro, estão explorando essa situação para ver se tiram vantagens militares e econômicas, né? Flertam com esse, flertam com aquele, veem que ainda mais, e dentro das possibilidades, lógico, né? Porque também não pode fazer muita força, dado o seu baixo calibre militar, e tentam tirar vantagem. Isso é a própria multipolaridade. É um cenário de recuo da hegemonia da OTAN que permite que os países atuem um pouco mais de maneira mais autônoma. Tem que aproveitar o momento mesmo. Aí eu pintei, tá, parte da China pintada em amarelo, a Austrália pintada em verde e Papua Nova Guiné em laranja, que eu já vou falar de novo de Papua Nova Guiné. Vou aproveitar essa notícia aqui para encaixar Papua Nova Guiné aqui de novo, porque eu já falei recentemente sobre isso. Trago 3 pontos para discussão. O primeiro deles, letrinhas em azul. Texto recente do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, sugeriu à Coreia do Sul aproximar-se da parceria quadrilateral, formando uma parceria quíntupla ali, né? Que seria Japão, Índia, Austrália, Estados Unidos e Coreia do Sul. O artigo sugeriu dias atrás e agora a Austrália aproxima-se da Coreia do Sul, ou seja, a coisa já estava no plano. Segundo ponto, a Coreia do Sul espera ter a 4ª maior indústria de armas do mundo nos próximos anos, acho que até 2028, se eu não me engano. É uma indústria de armas que está crescendo enormemente. Tem vários países que estão promovendo um crescimento da sua indústria de armas. A Coreia do Sul é um deles, a Índia é outro, que estão crescendo com a sua indústria bélica. Estão desenvolvendo a autonomia militar, ou estão tentando. Se a Coreia do Sul vai ser um joguete da OTAN ou não, ainda não sabemos. E agora eu aproveito essa discussão e coloco Papua Nova Guiné, que eu tenho discutido aqui no canal com vocês, né? O primeiro-ministro de Papua Nova Guiné foi tentar colocar a Papua Nova Guiné como uma bucha de canhão dos Estados Unidos. Aí teve uma porrada de protesto do povo contra o governante. Por quê? Porque o povo de Papua Nova Guiné vê como importante as relações econômicas com a China, tecnológicas, de infraestrutura. Aí ficou com medo disso. Aí por causa disso aí, Papua Nova Guiné tem colocado um freio no assédio, tanto é que eu coloco ali no último ponto. Papua Nova Guiné também tem sido assediada fortemente pela Austrália para formar essas parcerias. Só que recentemente o governo de Papua Nova Guiné pediu um tempo para dar uma olhada nessas parcerias aí, porque tem pressão popular interna, o povo não é idiota. Não é negócio se dispor com a China. É vantajoso ter relações econômicas com a China. Mas os Estados Unidos oferecem democracia. Esse é o discurso da mídia, né? Os caras não oferecem nada, né? Só vem com um papinho de democracia para atacar países soberanos e querem que os países assinem embaixo. Não. Opa, os Estados Unidos me oferecem liberdade, que legal, né? Esse papo é mais antigo do que a fome, né? Vamos para o Oriente Médio, vamos falar de uma situação aqui interessante que está se desenvolvendo no Oriente Médio. Coloco o seguinte título na parte superior da tela, caixinha preta. Não está fácil para os Estados Unidos no Golfo Pérsico. Por quê? Já discuti várias vezes isso, vou trazer uma nova notícia aqui. Emirados Árabes Unidos se retiram da coalizão marítima liderada pelos Estados Unidos, ou seja, é mais um problema para os Estados Unidos na região. A Arábia Saudita insubmissa, conversando com o Irã, inclusive. Os Emirados Árabes aproximando-se saindo aí de uma coalizão marítima. No geral, a OPEP desobedecendo pedidos dos Estados Unidos para aumentar a produção de petróleo, para reduzir a crise energética nos países da bolha da OTAN. A coisa não está fácil. A matéria continua. Abu Dhabi quer mais ação de Washington para proteger as rotas marítimas e busca diversificar as suas relações de segurança, dizem analistas. Essa coalizão aí, tanto é que eu coloco nas letrinhas em vermelho ali, essa coalizão conta com mais de 30 nações
e atua no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico. Pintei os Emirados Árabes em amarelo no mapinha para vocês. Ali ao sul do Irã está um X numa aguinha ali, né, do mapa, que é o Golfo Pérsico. E aquela outra que se encontra entre o Egito e a Arábia Saudita, entre o Sudão e a Arábia Saudita, é o Mar Vermelho. Tá? Então é essa região aí que essa coalizão ela cobre. E os Emirados Árabes estão saindo dessa coalizão porque não estão vendo mais utilidade nisso aí. É bem interessante essa questão. Segundo ponto, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália também compõem as Forças Marítimas Combinadas, que é o nome dessa coalizão aí, Forças Marítimas Combinadas, que os Emirados Árabes estão abandonando. Talvez porque estão vendo que isso aí está sendo usado para gerar mais turbulência do que estabilidade. E aí já estão buscando outro tipo de relação um pouco mais sofisticada, inclusive dialogando com o Irã, para manter a situação estável e não deixar desestabilizar a região do Oriente Médio. É muito interessante o que está acontecendo no Oriente Médio, porque os países estão observando a coisa de maneira pragmática e estão buscando estabilidade. Continua a discussão aí, mantém os xizinhos pintados aí no Golfo Pérsico e no Mar Negro, não, né? No Mar Vermelho, e coloca o Irã pintado de amarelo. Por quê? Porque o Irã é um dos alvos preferenciais dessa coalizão aí. E está ali o Irã pintado de amarelo. Trago mais 2 pontos além desse. O segundo ponto é o seguinte: a política anglo-yankee, ou seja, britânica e estadunidense, tem tido problema para se relacionar com os países do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, por exemplo. Tanto é que vocês podem perceber o seguinte: antes não se criticava a Arábia Saudita. Ela sempre foi uma monarquia e tal, e sempre fez essas atrocidades contra direitos civis, pipipi, popopó. Isso sempre foi uma realidade na Arábia Saudita. Só que de uns anos para cá, o pessoal resolveu criticar, descobriu que tem atrocidade rolando política na Arábia Saudita. Por quê? Porque a Arábia Saudita está se desvinculando das relações mais estreitas com os Estados Unidos. Está saindo da órbita de controle dos Estados Unidos. E então a mídia corporativa descobriu que a Arábia Saudita promove atrocidades. Porque antes a Arábia Saudita podia patrolar, fazer linguiça de oposição, podia fazer churrasco de jornalista, podia ter todo tipo de bandalheira política e de abuso, mas ninguém falava nada. Por quê? Porque a Arábia Saudita estava alinhada com os Estados Unidos. Tanto é que tem cara que antes nunca falava da Arábia Saudita e de repente resolveu, a Arábia Saudita não é democrática, e daí vai analista de assunto internacional e agora fica babando de raiva da Arábia Saudita, que é uma monarquia, mas antes não falava merda nenhuma da Arábia Saudita. Por quê? Porque tinha boas relações com os Estados Unidos antes. Agora pode, agora está autorizado pelos Estados Unidos a criticar a Arábia Saudita. Terceiro ponto. A OPEP+, Organização dos Países Exportadores Produtores e Exportadores de Petróleo, tem constantemente frustrado pedidos dos Estados Unidos para aumentar a produção de petróleo. O Biden cansou de ficar no vácuo, batendo na porta, com uma canequinha de petróleo, pedindo uma canequinha de petróleo, e os caras, não vai rolar. A situação dos Estados Unidos e dos britânicos no Oriente Médio não é fácil mesmo. E agora ficamos ali pela região, vamos para o outro lado do Irã, né? Saímos ali do Golfo Pérsico e vamos em direção ao Afeganistão, e vamos falar de um atrito, um entrevero que rolou ali, mas o Talibã já está tratando de botar panos quentes, dizer que não foi bem assim, está tentando controlar a situação, porque não convém ao Talibã entrar numa escaramuça com o Irã. Não convém ao governo do Afeganistão entrar porque ele se fragiliza. Por isso que o Talibã está tratando de resolver essa situação logo. A mídia corporativa ela deu um destaque a isso. Irã e Afeganistão num conflito duro e violento e sanguinário. Por quê? Porque quanto mais dividir o governo do Talibã e gerar problemas com o Irã xiita, tanto melhor, porque isso fragmenta 2 adversários da OTAN. Por isso que a mídia explorou isso, mas acho que vai se contornar. A situação já ficou bem mais tranquila. Tanto é que eu trago a seguinte matéria para vocês. Trago o título ali. Houve troca de tiros dias atrás, numa região fronteiriça. E aí a matéria traz o seguinte: conflitos fronteiriços diminuem entre Irã e Afeganistão. Por quê? Porque os governos estão tratando de dissolver isso. O Irã disse que não foi lá esse problema todo, minimizou. O Talibã também disse que vai ver essa situação, resolver diplomaticamente, porque não interessa nem ao Irã e nem ao Talibã, o governo do Afeganistão, manter uma situação de atritos. Ambos são adversários da OTAN, entendeu? Então convém resolver o mais rápido possível essa questão.
que aconteceu afinal? Por que deu esse trelelê aí na fronteira? Trago 2 pontos aí para discussão. O primeiro deles é com letrinhas em vermelho. A tensão cresceu entre os 2 países porque o governo do Talibã acabou violando um acordo de 1973 sobre o uso das águas de um rio, que é esse rio Helmand, que aparece aí que eu coloquei no mapinha para vocês. Ele corre do Afeganistão para o Irã. E o que o Afeganistão acabou fazendo? O que o governo do Talibã acabou fazendo? O Afeganistão acabou represando água demais de um rio que corta os 2 países, e isso reduziu o aporte para o Irã, e isso gerou aí um problema diplomático, porque tem um acordo ali de 1973 que foi ultrapassado pelo governo do Talibã. E o Irã pontuou isso, mas disse que é uma questão que vai ser resolvida o mais rápido possível, e o Talibã também colocou isso. Continuamos nesse assunto. Está aí o Afeganistão pintado em amarelo, e o Irã está à esquerda ali, né, a oeste. Trago 3 pontos sobre esse assunto ainda. O governo do Talibã agiu para reduzir a tensão, dizendo que quer resolver diplomaticamente com o Irã, e isso é a postura mais adequada. Segundo ponto. Se deixar os Estados Unidos tentarem resolver, você já sabe, né? Segundo ponto. O governo afegão não pode criar atritos com forças que podem lhe dar suporte contra os Estados Unidos. Claro, tem algumas questões sempre que envolvem o governo do Talibã e o Afeganistão, mas é preciso perceber que tem gente querendo esse atrito, entendeu? Terceiro ponto. A estabilização do Talibã como governo e a integração econômica do Afeganistão à Eurásia é do interesse de toda a região. Por isso que a OTAN tenta transformar o Afeganistão num caos. Por quê? Porque tu desestabiliza toda a região. É preciso dar suporte para que o governo talibã consiga se estabilizar. Tanto é que a gente já viu iniciativas do Paquistão nesse sentido, já vimos iniciativas da Índia nesse sentido, já vimos iniciativas da China, que inclusive também faz divisa numa tripinha ali com o Afeganistão, né? Vocês veem que tem o Afeganistão aí em direção ao leste, ela vai afinando, tem um corredorzinho ali. Aquele território que está bem à direita ali é a China. Então, se a China não estabiliza o Afeganistão, tu vai ter problemas de movimentos terroristas que podem entrar ali para a região de Xinjiang, que tem uma região, uma população muçulmana na China, e pode gerar problema. Então a China também trabalha para estabilizar. O Irã trabalha para estabilizar. Então essa integração é importante. E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento do urso da bunda caída, que é aquele momento de passar o chapéu, né, de fazer os pedidos de apoio financeiro para o canal, para quem pode apoiar, para quem quer apoiar, quem gosta do canal aí e tem condições de apoiar. Pode apoiar financeiramente através de boleto bancário ou cartão de crédito, através da plataforma Apoia-se. Está aí o endereço do Apoia-se, o link está na descrição embaixo do vídeo. Pode apoiar através do Pix, usando essa chave de e-mail aí. Tem gente que coloca CPF, CNPJ como chave Pix, tem gente que coloca o telefone como chave Pix. Eu coloquei um e-mail. Então, se tu digitar na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome e tu vai poder fazer a doação para o Verdade Concreta. Vai aparecer o nome do Thiago lá, Thiago Espíndola, que é o meu nome, e tu pode fazer a doação. Tanto por Pix quanto pelo boleto ou cartão, pode fazer a doação no valor que quiser, uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e com quanto quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ou pode apoiar também através aqui do YouTube, pelo botão Seja Membro que fica embaixo do vídeo, e aí faz uma doação, tem várias faixas de valor que eu coloquei ali. As 3 formas são bem-vindas. Agradeço a todos que apoiam, seja lá por que maneira for, de que maneira for. E são vocês que mantêm esse trabalho funcionando. Sem os apoios financeiros não haveria esse trabalho aqui diariamente. Sou imensamente grato a vocês. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.